Graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos nesse quarto domingo de Advento, nos aproximando cada vez mais do Natal. Com fé em Deus, quarta-feira estaremos aqui para celebrar o nascimento de Jesus, e essa é a quarta semana em que estamos nesse processo de preparação para celebrar o Natal, neste tempo de Advento. Tempo de Advento que já é o início de um novo ano litúrgico, né? Em termos litúrgicos, um novo ano já começou. Nesse novo ano, o Evangelho que norteia as liturgias é o Evangelho de Mateus, e a nossa leitura encontra-se em Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25. Diz assim: a origem de Jesus, o Messias, foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, não queria denunciar Maria e pensava em deixá-la sem ninguém saber. Enquanto José pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: vejam, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Levou Maria para casa e, sem ter relações com ela, Maria deu à luz um filho, e José deu a ele o nome de Jesus. Amém. Neste quarto domingo de Advento, irmãos e irmãs, nós meditamos e refletimos enquanto centrando a nossa atenção para o sentido de que o Advento é um tempo de esperança. O Advento é um tempo de esperança. Já vimos que o Advento é um tempo de refletirmos sobre a nossa espera a respeito do nascimento de Jesus e da sua segunda vinda. Já refletimos que o tempo de Advento é um tempo de conversão, para prepararmos as nossas vidas, os nossos corações para esse encontro com Jesus, uma vida nova com Jesus. Já refletimos também que Advento é tempo de alegria, porque o Salvador, o nosso Salvador Jesus nasceu, e a cada ano nós podemos celebrar esse seu nascimento e essa sua presença nas nossas vidas e no mundo. E hoje renovarmos o sentido de esperança, porque, como disse o texto, o Emanuel é Jesus. Como o anjo, como foi rememorada a palavra do profeta Isaías, quando diz: a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. E esse é o motivo maior da nossa esperança. E o texto começa, irmãos e irmãs, falando da experiência de José. Um momento difícil para a vida de José, muito desafiador, um dilema, um momento que ele não sabia o que fazer, porque, como diz o texto, Maria ficou grávida pela ação do Espírito Santo antes de viver junto com Moisés. E o texto diz que, por conta disso, José, marido de Maria, era um homem justo e não queria denunciar Maria de ter ficado grávida sem ter sido por ele.
José não sabia o que fazer diante daquela situação inusitada, estranha, que levou para José muita desconfiança e o fez pensar, ainda que não quisesse denunciar Maria, o fez pensar em deixá-la sem ninguém saber. Mas José, em sonho, como diz o texto, recebeu a visita de um anjo. E o anjo do Senhor, o mensageiro da voz de Deus para Moisés naquele momento, disse a ele: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. E o primeiro aspecto importante desse texto, irmãos e irmãs, é que naquele momento em que José não tinha respostas, José estava confuso. José pensava em abandonar Maria sem que ninguém soubesse. É nesse momento de confusão, de dúvida, de dilema, que ele é alcançado pela palavra de Deus. Através do anjo, a palavra de Deus vem ao encontro de José naquele momento de sentir-se perdido, de não saber o que fazer, ou de se precipitar e tomar uma ação, uma atitude ruim, rejeitando Maria. É nesse momento de dúvida, de confusão, de não ter respostas, que chega a palavra de Deus através do anjo. E essa palavra, a primeira coisa que diz a José: não tenha medo. Não tenha medo. Diante das situações que você não sabe qual é a resposta, qual passo você deve dar, diante das situações em que você às vezes se sente tentado a se precipitar ou tomar uma atitude inadequada, no caso aqui seria rejeitar Maria, nesse momento a providência de Deus enviou a sua palavra para orientar José. E essa palavra disse para ele, em primeiro lugar, não ter medo, confiar em Deus, colocar sua fé e a sua esperança em Deus. E além disso orientou José, clareando aquela situação para ele. Uma situação nebulosa, uma situação em que ele estava prestes a rejeitar Maria. A palavra de Deus veio para iluminar aquela situação, clarear e orientar José. E assim disse o anjo, enquanto mensageiro de Deus: não tenha medo, José, porque Maria, sua esposa, ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ou seja, você não foi traído. Não houve nada fora do que você, conforme você está imaginando. Ela engravidou pela ação do Espírito Santo. E mais, José, ela dará à luz um filho e o seu nome será Jesus. Jesus, irmãos e irmãs, é um nome que significa Deus salva. Esse é o significado do nome de Jesus. Deus salva. E assim disse o anjo a José: você o chamará Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. E o anjo prossegue explicando a José aquela situação. Tudo isso aconteceu para se cumprir a profecia de Isaías. O texto não se refere a Isaías, mas é um trecho do profeta Isaías, em que diz que a virgem dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Então, naquele momento de confusão, em que José não sabia o que fazer, chega a palavra, a providente palavra de Deus, para apacentá-lo. Não tenha medo. E para orientá-lo. O que está acontecendo, José, não é o que você está imaginando, que Maria lhe traiu. Não, não é isso. O que aconteceu é que ela está grávida pela ação do Espírito Santo. O menino deve se chamar Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. E isso é cumprimento da profecia, que a virgem conceberá um filho e ele se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Esse menino que Maria está esperando, José, e que você deve ajudar a criar, ele é o Salvador do mundo. E ele é Deus se fazendo de nós, é Deus conosco, o Emanuel. Então, irmãos e irmãs, ao ouvir essa palavra, vem a resposta de José. Quando José acordou do sonho, aí sim
Depois de ouvir a palavra de Deus no sonho, ele faz o que deveria fazer. Ele acolhe essa palavra e age conforme as orientações dessa palavra. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Levou Maria para casa, não a rejeitou, não a abandonou, levou para casa e, sem ter relações com ela, Maria deu à luz a um filho. E José deu a ele o nome de Jesus. Então, irmãos e irmãs, José dá esse testemunho extraordinário de, em meio à confusão, à perplexidade, a não ter as respostas, não saber o que fazer, acolher a palavra de Deus, acolher essa palavra e encontrar nessa palavra a paz, a vitória sobre o medo, e ao vencer esse medo, acatar o que a palavra orienta, e ao acatar a palavra de maneira extraordinária da história da salvação, cuidando de Maria, cuidando de Jesus, livrando Jesus da morte, quando houve aquela perseguição de Herodes que matou os meninos, e Jesus seria um dos meninos judeus que seriam mortos, e José vai com Maria para o Egito, depois retorna e assim educa e orienta Jesus na palavra de Deus. Então, José foi extremamente importante para a história da salvação, e ele foi demasiado humano. Ele não era um super-homem, era um homem simples, um homem justo, um homem simples, um homem que teve seus medos, que teve suas dúvidas, mas que venceu as suas dúvidas, venceu o medo ao acolher a palavra de Deus e agir conforme o que a palavra de Deus os chamava a agir. Por isso José é um exemplo para nós, esse testemunho de escuta e de fidelidade à palavra de Deus. E nesse texto, irmãos e irmãs, fala desse Jesus que nós vamos celebrar o nascimento em breve, enquanto Emanuel, o Deus conosco. E essa é uma expressão que eu gosto muito, porque fala dessa presença constante de Deus em nossas vidas. Mateus inicia o seu evangelho falando isso, que Jesus é Deus conosco, é a presença de Deus permanente conosco. E Mateus vai encerrar o seu evangelho também dizendo isso. Lá no versículo 28, lá no capítulo 28, versículo 20, já após a ressurreição de Jesus, Mateus vai encerrar o seu evangelho dizendo o seguinte: palavras de Jesus: eis que eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Então Mateus começa o seu evangelho dizendo que Jesus é Deus conosco, a presença de Deus que se faz carne e habita entre nós, presente entre nós, companhia conosco na nossa vida, no nosso cotidiano. E ele termina o evangelho com essa mesma mensagem, com palavras de Jesus dizendo, após ressuscitar: eis que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, até o fim do mundo. Então Jesus é esse Deus presente, como diz o canto, né? Que descobri que Deus não está no céu sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está, dia a dia, onde quer que eu vá. Meu caminho a iluminar, tudo Ele é para mim. Então no Natal, nesse advento, que a gente possa aprofundar a nossa reflexão dessa presença constante, deste Deus que se faz próximo, que se faz companhia, que se faz presença entre nós e nos permite assim ter esperança, renovar a nossa esperança, porque Deus conosco é a presença desse Deus que anda conosco, inclusive nos vales da sombra da morte, nos protegendo, nos livrando do mal e nos alcançando com a sua providência. E por isso a nossa esperança se aviva, esperança que nos liberta de um presente fechado, sem perspectiva. Nosso mundo é muito cheio de problemas e às vezes a gente corre o risco de ficar entulhado por tantos problemas e tantas situações que trazem angústia e até mesmo desespero. Mas Deus é conosco e por isso o presente é aberto, o presente não é fechado e nós não estamos soterrados
pelos problemas, pela maldade, pelas adversidades. Mas a presença de Deus abre uma janela, abre portas, abre caminhos para que nós possamos enxergar perspectivas, futuro, para que a gente possa sonhar, para que a gente possa ter um horizonte de transformação. Então liberta de um presente fechado. A esperança desse Deus presente, Deus Emanuel, nos protege do desespero. A esperança é justamente o contrário do desespero, porque quando somos soterrados e só enxergamos os problemas, a tendência é nos desesperarmos. E se nós nos desesperarmos, nós não temos paz para vislumbrar soluções, para projetar possibilidades de transformação e de saída para os problemas, para as situações que às vezes levam para o desespero. Então a esperança nos protege do desespero e nos impede de ficar paralisados, porque uma pessoa desesperada, ela não sabe para onde ir, ela não sai do lugar, ou às vezes se precipita e toma atitudes prejudiciais para ela e para as outras pessoas, como José ia fazer inicialmente, quando ele pensou em rejeitar Maria. Mas esse Deus conosco nos protege do desespero e impede que a gente fique paralisado, ou que a gente se precipite, ou que a gente desista dos nossos sonhos, dos nossos projetos, da busca do reino de Deus. Por fim, irmãos e irmãs, a esperança nos faz caminhar. A esperança nos tira do comodismo, nos tira da inércia, nos tira de um desânimo que nos faz ficar prostrados, sentados à beira do caminho, cruzando os braços e só lamentando. Não, a esperança nos faz levantar. Ouvi aquela palavra de Jesus que diz: levanta-te e anda, levanta e caminha, como diz a música, em esperança solidária. Se caminhar é preciso, caminharemos unidos, pois somos povo que vai em esperança solidária. Então a esperança nos faz caminhar, e esse Deus presente é a fonte, é a base, é a rocha da nossa esperança. O menino que vem, Jesus, vamos celebrar o seu nascimento. O menino que vem traz esperança, criança é luz, vem do futuro, presença que nos conduz, vem com beleza, sol da justiça, Jesus. Então, irmãos e irmãs, que esse tempo de advento seja um tempo de renovo para a nossa esperança, porque Jesus nasceu e Jesus Cristo é a esperança para o mundo. Jesus Cristo é a esperança para nossas vidas. Jesus Cristo é a esperança que nos faz caminhar em esperança solidária. Amém.